Um homem de 74 anos sentou-se no meu consultório com as mãos a tremer, não por causa de uma doença, mas por algo muito mais comum e muito mais silencioso. Ele olhou-me nos olhos e disse: Eu não sabia que me estava a magoar a mim mesmo. Durante anos, ele fez o que milhões de homens fazem em privado, sem nunca se perceberem do dano silencioso que isso estava a causar, e ele não está sozinho. Achou a Drá. Cláudia Lopes, uma urologista e especialista em saúde masculina, com mais de 3 décadas de experiência a ajudar homens mais velhos a proteger a sua vitalidade, intimidade e dignidade. E estou aqui para lhe dizer o que a maioria dos médicos não dirá. Após os 60 anos, a masturbação muda. E se não se adaptar, pode afetar silenciosamente o seu corpo, a sua mente e até a sua virilidade. Disseram-lhe que é natural, inofensivo, até saudável. Mas e se ele lhe dissesse que a forma como o faz importa mais do que pensa? Neste vídeo vou partilhar 5 segredos cruciais sobre a masturbação que os homens mais velhos gostariam de ter sabido mais cedo, verdades que podem preservar a sua circulação, proteger a sua próstata e até reacender a sua confiança. E fique comigo até ao fim, porque o último segredo pode mudar a forma como envelhece, se conecta e vive nos próximos anos. Esta conversa pode estar atrasada, mas não é tarde demais. Antes de começarmos, se ainda não subscreveu, encorajo-o a clicar nesse botão e a ativar o sininho para nunca mais perder uma dica de saúde honesta e específica para a sua idade, feita só para homens como você. E se este tópico ressoa consigo, digite 1 nos comentários para me dizer que está aqui, se não digite 0. O seu feedback ajuda-me a servi-lo melhor. Vamos começar por desvendar a primeira verdade, um segredo que silenciosamente remodelou a vida de muitos homens mais velhos, assim que finalmente o entenderam. Segredo 1. A sua ereção já não é toda a história. E está tudo bem. Lembro-me do momento em que um senhor mais velho, de 72 anos, olhou para mim com uma mistura de frustração e vergonha e disse: Doutora, eu não consigo fazer o que costumava fazer. Isso significa que já não sou um homem? Essa pergunta partiu-me o coração, porque é uma crença que ouço de tantos homens que entram no meu consultório em pânico silencioso por causa de uma mudança para a qual nunca foram preparados. Eles notam que as coisas não são tão firmes, tão rápidas ou tão fiáveis como antes e, infelizmente, a maioria assume que é o fim da sua sexualidade. Mas aqui está a verdade que eu gostaria que todos os homens com mais de 60 anos tivessem aprendido mais cedo a sua ereção já não é toda a história. E isso não é um fracasso, é uma evolução. Veja bem, à medida que envelhecemos, os nossos corpos mudam naturalmente. O fluxo sanguíneo abranda, os níveis hormonais flutuam e os nervos demoram mais tempo a responder. O que antes parecia automático agora requer paciência e intenção. Mas isto não significa que a sua sexualidade esteja estragada. Na verdade, pode tornar-se mais significativa do que nunca, assim que parar de a medir apenas pela rigidez. O mundo em que cresceu elogiava o desempenho, equiparava a masculinidade à resistência e raramente abria espaço para a vulnerabilidade. Ninguém o chamou à parte para dizer: Ei, o prazer ainda importa. A conexão ainda importa. E não precisas de uma ereção perfeita para ter nenhuma das duas. Tive pacientes que passaram anos a acreditar que eram de alguma forma defeituosos, quando tudo o que precisavam era de uma nova compreensão de como o seu corpo estava a evoluir. Muitos nunca se aperceberam de que o orgasmo e a ereção não são a mesma coisa. Você ainda pode experienciar um alívio profundo, intimidade emocional e satisfação física sem a resposta completa que tinha aos 25 anos. Mas porque ninguém nos ensinou isto? Tantos homens sofrem em silêncio, acreditando que perderam algo que nunca se foi, apenas mudou. O que importa agora não é o desempenho, mas a presença. Não a pressão, mas a permissão. Quando para de perseguir o que foi e começa a explorar o que é, abre a porta para um novo tipo de intimidade, enraizado na paciência, na curiosidade e no autorrespeito.
É por isso que este primeiro segredo é tão crucial. Já vi vidas mudarem quando os homens finalmente entendem que ainda são completos, ainda são dignos e ainda são capazes de sentir prazer, mesmo que o caminho pareça diferente do que era. E por falar no que a maioria dos homens nunca ouviu, deixe-me partilhar o segundo segredo, um que vai ainda mais fundo. Porque, e se ele lhe dissesse que a masturbação não é apenas sobre sexo, mas sobre emoção, memória e a forma silenciosa como nos mantemos conectados a nós mesmos, o que está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como vê este ato. Se continua a assistir e estas verdades estão a ressoar consigo, digite o número 1 nos comentários para eu saber que ainda está aqui e a ouvir. Agora vamos continuar com o próximo segredo, um que pode alterar a forma como se vê a si mesmo e ao seu corpo sob uma nova luz. Segredo 2. A masturbação não é apenas sexual, é emocional e neurológica. Não há muito tempo, sentei-me com um veterano reformado na casa dos seus 70 anos. O nome dele era Howard. Ele não estava lá por causa de uma emergência médica. Ele veio porque, nas suas palavras, eu simplesmente já não sinto nada, não apenas sexualmente, mas em geral. No início, ele pensou que as suas dificuldades eram físicas. Mas quanto mais conversávamos, mais claro se tornava que os seus hábitos não eram sobre desejo, eram sobre algo mais profundo, mais silencioso e mais emocional. Ele masturbava-se quase todas as noites, não por luxúria, mas como uma forma de lidar com a situação. Ele nem se apercebia de que se tinha tornado a sua maneira de gerir a tristeza, os problemas de sono e até a solidão. Esse momento mudou a forma como eu o via e como ele se via a si mesmo. Esta é uma verdade que eu gostaria que mais homens mais velhos soubessem mais cedo. A masturbação nos seus 60 anos e mais além não é apenas sobre libertação física. Está ligado ao seu cérebro, às suas emoções, ao seu sistema nervoso. Após o orgasmo, o seu corpo liberta químicos poderosos, dopamina, serotonina, oxitocina. Estes químicos regulam o sono, reduzem a ansiedade e melhoram o humor. Para muitos homens, especialmente os que vivem sozinhos, este simples ato torna-se uma forma de recuperar a calma, a conexão e até o controlo. Mas quando é feito sem consciência, pode lentamente transformar-se em algo oco. Foi o que aconteceu com Howard. O ritual permaneceu, mas o significado desvaneceu-se. Fomos criados para ser fortes, para manter as emoções enterradas, para acreditar que sentir profundamente nos tornava fracos. Então, quando o único momento em que você realmente se solta em privado, durante o momento de autotoque, esse ato torna-se mais do que físico, torna-se sobrevivência. No entanto, a maioria dos homens nunca o vê dessa forma. Pensam que estão apenas a agarrar-se a um hábito de juventude. Não entendem que os seus corpos ainda estão à procura de paz, não apenas de prazer. O perigo não está no ato em si, está em fazê-lo de forma inconsciente. Se recorre à masturbação apenas para passar o tempo ou escapar de um sentimento que não nomeou, pode lentamente perder a capacidade de se conectar consigo mesmo a um nível mais profundo. Mas quando a aborda com intenção, com presença, torna-se algo curativo, torna-se um ato de clareza emocional e saúde neurológica, e sim, na sua idade, isso ainda importa mais do que nunca. Agora, se esse segredo pareceu surpreendente, o próximo pode ser ainda mais urgente. Porque, e se ele dissesse que não se tocar de todo, deixar essa parte de si, ficar completamente silenciosa, pode estar a fazer mais mal do que bem? O que está prestes a ouvir pode explicar mudanças no seu corpo sobre as quais nunca ninguém o avisou. Segredo 3. A regra usa ou perca é real, mas mal compreendida. Lembro-me claramente do Roy. Ele tinha 74 anos, era viúvo e tinha acabado de começar a namorar novamente após mais de uma década sozinho. Quando veio ver-me, não estava entusiasmado, estava envergonhado.
Finalmente encontrei alguém, disse ele, mas o meu corpo já não funciona. Podia-se ouvir o desgosto na sua voz. Ele pensava que algo estava estragado, pensava que era tarde demais. Mas o que ele não sabia, e o que tantos homens mais velhos nunca ouvem, é que não era disfunção, era desuso. Este é um segredo que eu gostaria que todos os homens com mais de 60 anos compreendessem mais cedo. A sua função sexual não está apenas ligada à idade, está ligada à atividade. Tal como os seus músculos enfraquecem sem movimento, os tecidos e os vasos sanguíneos do seu pênis respondem à frequência com que são usados. Quando não há estimulação ao longo do tempo, eles começam lentamente a atrofiar. As terminações nervosas ficam menos sensíveis, a elasticidade desvanece, a circulação torna-se mais lenta. E, infelizmente, ninguém lhe diz que isto está a acontecer até que já aconteceu. O Roy não se tocava há anos. Não porque não quisesse, mas porque achava que já não importava. A vida tinha embotado o seu desejo. Ele tinha deixado ir, pensando que era o curso natural do envelhecimento. Mas por dentro, o seu corpo tinha-se adaptado silenciosamente a essa negligência, fechando portas que poderiam ter permanecido abertas com apenas um pouco de atenção. A boa notícia, não era tarde demais. Com uma estimulação suave e consistente, sem pressão, apenas presença, ele começou a sentir coisas novamente. Não foi imediato, mas lentamente o seu corpo lembrou-se. E com isso, um pedaço da sua confiança voltou à vida. Tantos homens mais velhos pensam que, a menos que tenham uma parceira, a sua saúde sexual não vale a pena ser mantida. Essa crença não só é falsa, como é prejudicial. A masturbação nesta fase da vida não é apenas sobre prazer, é sobre manter os seus sistemas ativos, os seus tecidos saudáveis e o seu corpo envolvido na verdade simples mas poderosa. Você ainda importa e o seu corpo ainda quer responder, se lhe der uma oportunidade. Mas se o desuso pode criar danos silenciosos e o oposto, e se a forma como se está a manter sexualmente ativo estiver, na verdade, a reprogramar o seu cérebro na direção errada? No próximo segredo, vou mostrar-lhe algo que se tornou quase invisível na vida dos homens mais velhos, mas que pode estar a embotar silenciosamente os seus sentidos, a diminuir o seu desejo e a mudar a forma como se sente em relação à intimidade real. Vai querer ouvir isto. Se continua a assistir e estas ideias estão a tocar num ponto sensível, comente com o número 1 abaixo para me dizer que está comigo. Agora vamos avançar para o segredo número 4. Um que revela um hábito oculto que está a remodelar silenciosamente o seu desejo sem que se aperceba. Segredo 4. A pornografia pode estar a destruir os seus reflexos sexuais sem que você saiba. Numa noite falei com Ernest, um viúvo de 68 anos que lutava com uma perda de sensação não apenas física, mas emocional. Ele disse-me algo que ouço com demasiada frequência. Eu ainda me toco, mas sinto-me desconectado, como se nada me atingisse realmente. No início, ele pensou que era apenas o envelhecimento, mas à medida que conversávamos mais, algo se tornou dolorosamente claro. A sua rotina noturna de ver pornografia, algo a que ele recorria para conforto e estimulação, tinha começado silenciosamente a roubar-lhe a capacidade de sentir na vida real. Este é um segredo que tantos homens velhos gostariam de ter sabido mais cedo. À medida que o seu cérebro envelhece, torna-se menos flexível, menos adaptável. E se tem usado pornografia como a sua principal forma de estimulação durante anos, o seu cérebro pode ter-se adaptado lentamente a essa entrada de alta intensidade e recompensa rápida à custa da intimidade real. A pornografia desencadeia uma inundação não natural de dopamina, o químico de recompensa do cérebro. Com o tempo, isto reprograma o seu sistema para responder apenas a visuais extremos e novidade constante. E, antes que se aperceba, o toque de uma pessoa real ou mesmo de si mesmo parece monótono, distante ou simplesmente insuficiente. O que torna isto especialmente perigoso para os homens mais velhos é
A forma gradual como acontece não se nota no início, parece conforto. Mas um dia apercebe-se de que as imagens o excitam mais do que a conexão real, que a sua imaginação se calou, que o seu corpo se sente entorpecido, mesmo que a sua mente ainda queira sentir. O Ernest escreveu como estar trancado numa sala, com as luzes acesas, mas sem janelas. Ele podia ver, mas não conseguia conectar-se. Trabalhámos juntos para o libertar lentamente dessa dependência, não com julgamento, mas com paciência. E o que aconteceu a seguir surpreendeu até ele. Em poucas semanas ele começou a sentir sensações novamente, a sua sensibilidade voltou, a sua imaginação acendeu-se, tudo porque se afastou do ecrã e começou a reconectar-se com o seu próprio corpo, a sua respiração e o seu mundo interior. Só gostaria que ele tivesse começado mais cedo. Podia ter-lhe poupado anos de dormência. E agora chegamos ao segredo final. Um que une todos os outros. Porque depois de todo o silêncio, vergonha e confusão que rodeiam este tópico, há algo poderoso que os homens mais velhos merecem saber. Algo que pode mudar a forma como se veem a si mesmos e a sua saúde para sempre. Segredo 5. A masturbação pode ser uma tábua de salvação, não um fardo. Um homem chamado Walter sentou-se à minha frente durante um check-up de rotina. Ele tinha 75 anos, era de fala mansa e educado. Perto do fim da consulta, ele hesitou e depois perguntou: Doutor, ainda está tudo bem a me tocar nesta idade? Essa pergunta deixou-me sem reação. Não por ser invulgar, mas porque já a tinha ouvido demasiadas vezes. Estava carregada de embaraço, como se ele estivesse a confessar algo vergonhoso. Mas o que o Walter não sabia e o que eu gostaria que todos os homens mais velhos soubessem é isto. A masturbação não é algo de que se deva esconder. Na sua idade, pode ser um dos atos de autocuidado mais importantes que ainda tem. A verdade é que a masturbação feita com a intenção e presença pode apoiar mais do que apenas a sua satisfação sexual. Mantém os tecidos pélvicos saudáveis, incentivando o fluxo sanguíneo, ajuda a função da próstata, limpando fluidos que de outra forma estagnariam. Alivia a ansiedade, melhora o humor e o sono através da libertação natural de neuroquímicos calmantes, mas para além da biologia, faz algo ainda mais vital. Mantém-no conectado à parte de si mesmo que ainda sente desejo, que ainda tem identidade, que ainda quer sentir-se vivo. Quando a esposa de Walter faleceu, ele parou tudo. Acreditava que esse capítulo da sua vida tinha acabado. Durante quase 6 anos, não se permitiu um único momento de prazer. Eu achava que era inapropriado, admitiu ele. Não achava que me era permitido ser ainda esse tipo de homem. Essa frase ficou comigo porque ouvi o seu eco em tantos outros. Vivemos numa cultura que ensina os homens mais velhos a desaparecerem silenciosamente, a encolherem, a pararem de sentir. Mas é um mito cruel porque o desejo não desaparece, apenas se torna mais silencioso. E se não o ouvir, transforma-se em solidão. Quando o Walter começou a reconectar-se consigo mesmo, suavemente, sem pressão, o seu humor melhorou, ele dormia melhor, ele sorria mais. Não estava a perseguir a juventude, estava a recuperar a dignidade. É nisso que a masturbação se pode tornar na vida mais tarde. Não uma fuga, mas um regresso. Uma forma de dizer, eu ainda importo. E agora que ouvi os 5 segredos, há uma verdade final que os une a todos. Uma mensagem que vai além da ciência e da medicina, diretamente ao coração do que significa envelhecer com força, confiança e autorrespeito. Não vai querer perder esta conclusão. Conclusão: 5 segredos sobre masturbação que homens mais velhos gostariam de ter sabido mais cedo. Se chegou até aqui, quero agradecer-lhe. Não apenas por ouvir, mas por ter a coragem de enfrentar um assunto sobre o qual a maioria dos homens da sua idade nunca teve permissão para falar. Só isso já o torna parte de um tipo raro de força, uma força enraizada não na negação, mas na compreensão. Estes 5 segredos não são apenas pedaços de conselhos médicos. São verdades duramente conquistadas,
moldadas por vidas reais, arrependimentos reais e despertares reais de homens que silenciosamente gostariam de ter sabido mais cedo. Começamos por quebrar o mito de que a sua ereção define a sua masculinidade. Tantos homens passam anos em pânico silencioso, sem saber que o prazer e a conexão ainda são possíveis, mesmo que a mecânica tenha mudado. Depois, exploramos como a masturbação não é apenas física, é emocional, neurológica, profundamente humana. O tipo de ato que, quando feito com consciência, pode ancorá-lo de formas que mais nada consegue. Viu como o desuso não é inofensivo, pode lentamente fazer com que o corpo se esqueça do que antes sabia tão bem, mas com consistência, presença e paciência pode ajudá-lo a lembrar-se. Falámos sobre o custo oculto da pornografia, a forma como ela remodela o seu cérebro e embota a sua resposta à conexão real. E finalmente chegámos à verdade que a maioria dos homens nunca ouve, que a masturbação, especialmente na idade mais avançada, não é uma fonte de vergonha. Pode ser uma tábua de salvação, uma forma de se manter conectado à sua identidade, ao seu corpo, ao seu sentido de estar plenamente vivo. Conheci inúmeros homens nos seus 60, 70 e até 80 anos que me disseram: eu pensava que esta parte da minha vida tinha acabado. Eles acreditavam que não lhes restava nada para sentir, nada para dar. Mas o que aprendi ao longo de décadas neste campo é que o desejo não se reforma. Ele suaviza, muda, mas nunca desaparece. E quando aprende a encontrar o seu corpo onde ele está, não onde costumava estar, descobre algo poderoso. Você ainda é um homem. Você ainda está completo. Você ainda é merecedor. Portanto, onde quer que esteja na sua jornada, solteiro ou com parceira, ativo ou apenas a recomeçar, espero que estas 5 verdades o ajudem a recuperar o que nunca se perdeu, apenas esperava ser lembrado. A sua idade não o desqualifica de sentir, tocar ou curar. Na verdade, pode ser a razão exata pela qual precisa de começar agora. Se esta mensagem falou consigo, mesmo que só um pouco, quero convidá-lo a fazer parte de algo mais. Deixe um comentário abaixo e diga-me qual destas 5 verdades significou mais para si. E se está pronto para continuar a aprender, a crescer e a recuperar a sua saúde com dignidade, certifique-se de subscrever e ativar as notificações. Eu partilho orientação honesta e prática, feita especificamente para homens com mais de 60 anos, porque a sua história ainda importa. Você não é invisível, você não está acabado. Há muito mais vida, conexão e vitalidade à sua frente se estiver disposto a alcançá-la. E se este vídeo fez lembrar-se de alguém que precisa de ouvir isto, envie-lhe. Nunca se sabe a diferença que uma conversa como esta pode fazer. Vamos continuar a quebrar o silêncio juntos. Você merece a verdade, merece apoio e, acima de tudo, merece sentir-se vivo outra vez.